Carnaval, finalmente dá pra gravar vídeo, desculpa a demora. Vamos agora ver uma parada que já faz tempo que eu tinha feito vídeo e é muito importante para todos os vestibulares, que é gases ideais. Gás ideal é tipo a base para toda reação que você vai fazer, para entender o comportamento da matéria, é super importante e quando vier a hora, quando chegar a hora, o momento certo, vamos sim estudar gases reais, porque agora está começando a cair em vários vestibulares. No IME já caía muito, e depois em 2018 caiu no ITA de novo. Quer dizer, começou a cair no ITA agora. Então é um assunto importante, mas primeiro começar com o basicão que é gases ideal. Primeira parte, desde o básico, é o que caralhos é um gás ideal? Bom, vamos supor que eu tenho aqui um volume qualquer. Pensa o seguinte, a matéria se estrutura basicamente em três fases de estado, certo? A gente tem o sólido, o líquido e o gasoso. O sólido, ele é caracterizado por ele ter um volume definido, certo? Ou seja, o volume dele é constante e um formato constante. A maneira como esse volume se distribui no espaço é constante e você observa por toda a sua região uma região reticular em que você verifica que as moléculas que compõem esse sólido, seja ele amorfo ou não, estão ligadas intermolecularmente. Existe uma força muito forte de atração entre as moléculas que mantém essa organização reticular, certo? Ou seja, podemos dizer que as forças de atração são maiores que as forças de repulsão, certo? Não carga no caso, né? Mas a eletrosfera dos átomos, embora das moléculas possa vir a dar uma repulsão, a atração intermolecular supera e o volume mantém-se constante, da mesma maneira que a forma mantém-se constante. Já o estado líquido, não, o estado líquido ele vai possuir um volume constante, isso é óbvio. Tipo, cara, pega 1 litro de água, esse litro de água vai ocupar 1 litro em qualquer maneira, qualquer recipiente, mas sempre vai ser 1 litro. Porém, a forma dele é variável. Se eu virar esse copo para cá, o que vai acontecer? Virando esse copo para cá, eu vou ter a água se reestruturando de uma maneira para ficar. Aliás, a água não vai ficar assim, né? Mas imaginando na perspectiva do copo, a água vai girar também. A forma vai mudar, mas o volume mantém constante. E por que disso? Porque também existem forças de atração intermolecular entre as moléculas do líquido, certo? Aqui, as forças de atração são praticamente iguais às forças de repulsão. Um pouquinho maiores, obviamente, para manter todo o conjunto ligado. Porém, em gases, reais ou não, no caso reais, a gente verifica o seguinte. Se eu pegar um volume de 1 litro e o expandir para um volume de 2 litros, a gente vê que o volume do conteúdo não é constante, ou seja, a gente verifica que existe gás tanto aqui quanto aqui. A gente verifica que o gás ocupa todo o volume do recipiente, logo o volume não é constante e a forma também não é constante. Por que disso? Porque as forças de atração do gás não só são menores, são muito menores que as forças de repulsão. Aliás, vou até trocar isso aqui. São menores que as forças de repulsão, certo? Não só isso, são tão pequenas que a gente considera que no gás ideal as forças são praticamente nulas. Aliás, a gente verifica isso, que as forças de atração intermolecular são praticamente nulas. E não só isso. Se você pegar um átomo ou uma molécula, vamos pegar por exemplo o átomo da molécula de hidrogênio, certo? Tem aqui a molécula de hidrogênio. Não só o átomo é tão pequeno, como a molécula é muito pequena em relação ao ambiente que ela ocupa. Então a gente diz que o volume do gás ideal também é praticamente nulo. Aliás, o volume do gás é praticamente nulo, certo? Aí o que foi feito? Para uma facilitação nos cálculos e para conseguir modelar o gás de uma maneira um pouco mais precisa, foi definido o gás ideal. O que caralhos é um gás ideal? Um gás ideal é um gás onde as coisas que eu falei antes, ou seja, volume e forças intermoleculares, não são praticamente zero. A gente define que o volume das moléculas é zero e as forças de atração ou repulsão são zero.
É uma definição, a gente define desse jeito e a gente consegue chegar em resultados muito precisos, porque é praticamente esse o comportamento, né, de um gás de fato. Quando um gás vai se aproximar da idealidade? Um gás se aproxima da idealidade, basicamente, para fins práticos, é isso aqui, tá? Quando você aumenta a temperatura e abaixa a pressão. Isso aqui é para fins práticos, mas eu vou chegar lá ainda. O que realmente faz com que um gás aproxime-se da idealidade é a sua densidade de partículas. Aliás, vou até remodelar. É a distância média entre as partículas. E sim, isso está acarretado numa densidade de partículas. Como assim? Vamos supor que eu tenho um volume de 1 litro e eu solto aqui sei lá, 0,00001 gramas de gás nitrogênio. Claro que eu vou ter muitas moléculas aqui, obviamente. Né? No estado gasoso eu vou ter várias moléculas aqui. Mas, mano, o volume de todas essas moléculas congregadas é muitíssimo menor do que o volume que o espaço ocupa. Ou seja, o volume realmente do vazio ocupado pelo gás, volume vazio, vai ser tipo 0,99999999999. Isso é praticamente uma dízima, então é quase 1, tá ligado? É muito desprezível. Não só isso, como o volume do recipiente ele é muito grande, as moléculas vão estar muito afastadas uma das outras. E o que vai acontecer? Qualquer força que possa vir a acontecer entre essas moléculas, qualquer força vai ser de atração, será praticamente nula, porque a distância entre elas é praticamente nula. Lembrando, as forças que atuam no gás são tanto de natureza eletrostática, que a gravitacional é praticamente ridícula, são massas muito pequenas, então a gente pode dizer que elas possuem caráter coulombiano, variam com o inverso quadrado da distância. Então, mano, se tu aumenta muito a distância entre as moléculas, essa média, a força é praticamente nula, tá ligado? Claro que tem a parada do seguinte, né? Elas são neutras, só que, tipo assim, quando você aproxima as moléculas, vai aparecer um dipolo induzido. O dipolo induzido vai fazer com que cargas positivas possam vir para cá, por exemplo. Aí você possui cargas positivas aqui, aqui. Vai acontecer uma atração coulombiana por dipolo induzido. É uma das forças de Van der Waals, mas não vou adiantar isso aqui por enquanto, beleza? Por hora, isso aqui é o que você tem que saber. Beleza? Então o que eu posso dizer? A distância média entre as partículas é o que realmente vai determinar a idealidade de um gás. E isso sim se atrela ao que eu falei antes. Se eu aumento muito a temperatura, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, mas se eu aumento muito a temperatura, a gente possui um aumento na energia cinética de translação média. É uma parada que a gente vai ver daqui a pouquinho, e vão se movimentar mais rápido e assim por diante. Mas não só isso, se eu abaixo a pressão, eu estou diminuindo o quanto eu compacto esse gás. Se eu pego esse gás, eu coloco ele num recipiente, de tal forma que a pressão que eu mantenho nele é de 1 atmosfera, o gás vai ocupar um volume muito maior. Agora, se eu faço uma pressão absurda de, sei lá, 1000 atmosferas, as moléculas vão estar tão comprimidas, mas tão comprimidas, que o volume delas vira relevante para a conta. Entende? Então, basicamente, o principal é isso. Você pode também dizer que o volume do recipiente é grande também, tá? Mas no fundo, o que vai mexer é a distância média entre as partículas ou, basicamente, a densidade de partículas. Basicamente é isso que vai determinar se é um gás ideal ou não. Claro que não é uma, tipo, tem uma linha. Tipo, não, pra cá é ideal, pra cá é real. Não existe isso. Existe um gradiente de idealidade. Por exemplo, tem uma questão horrível que o ITA fez em 2012, que foi, na opinião de muita gente, o pior vestibular de química que o ITA já fez na história. Um vestibular muito mal feito. E tinha uma questão que perguntava quais desses gases eram ideais. E era um critério de seleção completamente ridículo, que nem fazia sentido. O ponto é, gás ideal é isso, beleza? Então, deixa eu ver quanto tempo já fiz essa aula. Acho que tá bom. Era só para introduzir o assunto, gás ideal, como você aproxima da idealidade e etc. Próxima aula vamos ver transformações, aliás, vamos ver variáveis de estado de gases e, se der tempo, a gente vê transformações gasosas. Tranquilo? Falou, a nós, abraço e tchau.